que parou antes da tabela de potencial, mas aí a gente... Eu acho que foi antes, foi antes. Foi antes, né? Mas a gente vai conversando. Bom, pessoal, então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula, a gente ainda está falando sobre eletroquímica, tá? Na aula passada, a gente viu o início da eletroquímica, a gente viu sobre os processos de oxirredução, que eles ocorrem simultaneamente, né? A gente viu, então, o que é um processo de oxidação e o que é um processo de redução, tá? A oxidação, normalmente, é a perda de elétrons e a redução, normalmente, né, é o ganho de elétrons de uma espécie química, beleza? Aqui a gente viu também que nós temos um processo global, a gente pode representar um processo global a partir dos processos de oxidação e redução, tá bom? Também não podemos esquecer que o total de elétrons perdidos por um elemento é igual ao número de elétrons ganho pelo outro elemento. Ou seja, se eu tenho 2 elétrons envolvidos, somente esses 2 que vão participar das reações. Não vão ser só 1 e não vão ser os 3 ou mais, né? Tem que ser o número mesmo de elétrons que um elemento está perdendo, tem que ser o mesmo que o outro elemento está ganhando, tá? Porque, os elétrons envolvidos na reação não se alteram, tá bom? Então, aqui a gente viu também sobre o NOx, tá? O número de oxidação dos elementos, tá? É o número aqui, onde um elemento doa ou recebe elétrons, tá? Que nem aqui numa ligação iônica, a gente tem o NOx do magnésio como 2+, do bromo menos, né? Por isso que fica MgBr2 aqui no final, tá bom? Mas também, tá? Os elétrons, os elementos, eles possuem diversos tipos, né, de oxidação, dependendo do que, com qual elemento que eles estão ligando, tá? Aqui a gente vê da questão da ligação covalente, tá? Do hidrogênio com um ametal. Aqui do nitrogênio, né? Do hidrogênio ligando ao nitrogênio e o oxigênio. Aqui a gente viu também a questão da eletronegatividade, tá? Que a gente relembrou de uma propriedade periódica, né? Que a tendência em atrair elétrons, ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Os gases nobres não participam, tá? Dessa propriedade. E o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor, tá bom? Aqui a gente viu umas regrinhas para determinar o NOx, tá? Quando a questão do hidrogênio ligado ao metal e o ametal, como a gente viu antes, né? Como eu comentei, olha só, quando ele está ligado a um ametal, que é o cloro, o NOx dele é +1. E quando ele está ligado com um metal, o NOx fica -1. Então, por isso que eu comentei que os elementos, eles têm diversos NOx, né? Conforme a situação que está acontecendo, tá? E para um elemento neutro, o NOx é 0, tá? A soma dos NOx é 0. Aqui os outros exemplos, tá? Para as outras ligações. Também vimos a diferença, né? O que ocorre, o que está ocorrendo num processo de oxirredução. Tá? A gente sabe que as reações ocorrem simultaneamente. Na oxidação ocorre o aumento do NOx e na redução a diminuição do NOx. E a gente tem os agentes, tá? O agente redutor e o agente oxidante. Aqui as características, tá? O agente redutor aumenta o NOx e o agente oxidante diminui o NOx, tá? É ao contrário, tá? Aqui acontece a oxidação, aumento do NOx, ele é um agente redutor. E onde ocorre a redução é um agente oxidante, tá? Aqui a gente viu o balanceamento também das reações redox, tá? O número de elétrons envolvido, o delta aqui, que está envolvido nessa variação. E a gente viu que a gente tem que compensar esses elétrons, tá? Compensa os elétrons conforme o delta que está acontecendo. E chegamos na célula eletrolítica, tá? A gente viu a diferença das duas, que é a célula galvânica e a célula eletrolítica.
Na célula galvânica, a reação é espontânea e produz corrente elétrica. Já na célula eletrolítica, a reação não é espontânea, tá? Então, é uma eletrólise. E essa eletrólise, tá? Ela é provocada pela corrente elétrica, bom? E aqui chegamos, então, numa representação de uma célula ou célula galvânica, tá? A gente chama de pilha de Daniel. Aqui de um lado, né, do lado esquerdo, a gente tem um becker com uma lâmina de zinco e no outro lado uma lâmina de cobre. Essa solução aqui é de sulfato de zinco e a outra de sulfato de cobre. Temos um fio ligando, tá, as duas lâminas e uma ponte salina, tá, entre as duas soluções. Quando a gente conecta, tá, por estar acontecendo uma reação de oxirredução, acaba que os elétrons migram da célula de zinco, tá, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, e ao passar por esse fio, eles acendem a lâmpada. Bom, o que está acontecendo? Então, como está saindo os elétrons aqui, os elétrons estão chegando aqui, tá? Aqui está acontecendo uma redução. E aqui uma oxidação, porque o NOx aqui está diminuindo, tá? O NOx aqui está aumentando e aqui o NOx vai diminuir. Isso. Posso complementar aqui? Pode falar. Então, pessoal, essa é uma pilha, né? A pilha, o que que ocorre? É uma reação espontânea, né? Em uma parte do elemento quer oxidar, quer perder elétrons, e no outro eletrodo ele quer receber elétrons, né? Que no caso do cobre, né? Então, assim, esse fio, quando conectado a esses eletrodos, né? Essa reação ocorre porque tem uma tensão, né? Não sei se a gente vai falar isso mais para frente, não sei se eu estou adiantando, né? Se pode. Então, Não, pode falar, pode falar. Então, há uma tensão, uma tendência a esses sofrerem essas reações. A um tende a sofrer a oxidação e o outro a redução. Por essa DDP, né, essa tensão ser maior do que zero, esse processo será um processo espontâneo, por isso que vai ocorrer essa reação, tá? E então, nesses dois recipientes, um eletrodo que ocorre a oxidação, o elemento que está no eletrodo, ele vai sofrer a oxidação. Nisso, ele vai perder os elétrons e esse elemento que está no eletrodo vai passar para a solução, aumentando a concentração dessa solução, tá? Porque ele, no caso desse eletrodo, é um eletrodo de zinco, né? O zinco é um metal, então ele é zinco zero, tá? Então, quando ele perde os elétrons, né? No caso, ele perde 2 elétrons, ele vai para a solução. Então, o que acontece com esse eletrodo? Ele vai reduzir o volume dele. E a solução vai acontecer o quê? Vai aumentar a concentração de zinco, que já existia uma certa concentração ali, que vocês estão vendo, que é uma concentração de 1 mol por litro. Então, essa concentração vai aumentar, tá? Isso que ocorre nesse primeiro recipiente, tá? Então, quando vai perdendo os elétrons desse eletrodo, esse elétron percorre o fio, né? A conexão com outro eletrodo, e esses elétrons vão para o outro eletrodo de cobre, tá? O cobre também, metal, né? Ele tem o seu elemento com o NOx zero, né? Cobre zero. E o que acontece? A solução também é cobre, né? É cobre solução e cobre no eletrodo, no metal. O que acontece? Todos estão em contato.
né? Então, quando esse eletrodo recebe o elétron, o que ocorre? Na solução que contém o cobre, né? Cobre 2+, né? Os íons cobre 2+ em solução, eles recebem esse elétron. E o que acontece? Esse cobre torna-se cobre zero. E aí ele se deposita no eletrodo, tá bom? Ele deposita no eletrodo, o eletrodo fica maior a sua massa, ele fica mais, vamos dizer assim, mais volumoso. E o que acontece na solução? Eu vou até fazer essa pergunta agora, já aproveitar para os alunos. E o que ocorre na solução quando isso ocorre, né? O zinco sofreu oxidação, levou os elétrons para o outro eletrodo de cobre, e o cobre na solução sofreu a redução, né? De cobre 2+ para cobre zero. Então, o que está acontecendo? O que está ocorrendo nesse recipiente? Deixa eu perguntar para alguém, porque eu acho que as pessoas ficam muito tímidas. Alguém responde aí, pessoal. O que está acontecendo na solução, né? A gente sabe que nem a Érica falou, né? Aqui tá reduzindo, tá passando para cá, e aqui tá enchendo, né? Tá ficando mais volumoso, porque tá reduzindo, né? Tá recebendo os elétrons do zinco. Deu para entender, pessoal? Ficou claro essa parte? Acho que deu, né? Magno, pode falar. Eu acho que ele ganha, como você falou, que ele passa do zinco fica zero, o cobre ganha o componente do zinco, não é? Ele ganha os elétrons do zinco, isso mesmo. E aí, o que acontece, né? O que acontece com o cobre? O que você acha que acontece? Acho que ele deixa de ser cobre. Como ele ganhou o componente do zinco, ele vai se tornar mais zinco do que cobre, não? Não, aí no caso, é assim, o cobre, ele tem um número de oxidação, como a gente falou, né? Ele tem um número, o cobre é cobre zero, ele é um cobre metálico, né? Uhum. Na solução, ele já está como íon, né? Sulfato de cobre, né? Uhum. Então, se ele tá como íon, aí no caso o cobre íon é 2+, cobre 2+. Bom? Uhum. Porque esse é um sal, e um sal em água fica na forma de íons, né? Eles ficam dissociados, tá certo? Uhum. Então, o cobre, ele da solução, o cobre 2+, ele vai receber os 2 elétrons, e aí ele vai ficar o quê? Se cobre 2+, recebeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, o que ele forma? Agora complicou. Pode ajudar ele, pessoal. O que vocês acham que acontece quando o cobre 2+, recebe os 2 elétrons que vêm do zinco, da oxidação do zinco? Ele fica zero porque ganhou. Ele tinha 2+, aí ganhou 2-. Ele zera? Isso, aí ele fica cobre zero. E aí o que acontece? Ele fica preso no eletrodo. Uhum. E por isso esse eletrodo aumenta o volume, né? Ele fica mais denso, né? Aumenta maior a massa dele, tá? Deu para entender? Ah, tá. Agora é meio que deu. Como ele estava zero e recebeu do zinco, então meio que ele estava pagando o que ele tinha pegado, né? Meio que. Então, deixa eu só esclarecer aqui. O que percorre,
né, nesse sistema são os elétrons, tá? Uhum. Os elementos que estão envolvidos aí, zinco, cobre, né, eles estão perdendo e recebendo os elétrons, tá? E no lado esquerdo, que é o lado do zinco, a gente tem na solução zinco e no metal zinco, tá? Só que em números de oxidações diferentes, tá? No lado direito, a gente só tem o cobre, tá? A gente tem o cobre em solução, no estado cobre 2+, e no eletrodo, né, na parte metálica, o cobre, aí a Fran desenhando os elétrons indo para o lado direito. Então, e o cobre metálico no eletrodo, tá? Uhum. Então, temos dois sistemas, né? E eles estão conectados através de quê? Do fio que vai levar os elétrons, tá certo? Tá entendendo? Tá tudo bem? E Uhum. também, esse sistema também tem uma ponte salina, tá? Essa ponte salina é esse canudinho aí que tá meio dobrado, meio invertido aí, que conecta, né, essas duas soluções, fazendo com que os elétrons, né, os íons possam percorrer também por aí. Essa ponte salina que faz a lâmpada acender ou é os fios? Então, na verdade, não, assim, essa ponte salina, ela continua o circuito, vamos dizer assim, né, dos elétrons, né? Porque ele percorre pelo fio, depois retorna, né, de alguma forma com os íons para o outro recipiente. Não sei se eu expliquei direito, se Rafael e Fran quiser explicar melhor, É isso mesmo. A questão de ligar a luz é porque o fluxo de elétrons está passando aqui no fio, tá? E de qualquer forma ele está ligado aqui na lâmpada. Tá? Esse fluxo de elétrons. Só um segundo. Esse fluxo de elétrons, gente, é a corrente elétrica, tá? Por isso que liga a luz. E assim, a gente está falando que ele sai do zinco. Mas vocês sabem por que sai do zinco? Ou vocês estão só aceitando e acreditando na gente? Por que ele não sai do cobre e vem para o zinco? Vocês têm uma ideia? Porque o zinco está mais carregado de elétron? De qualquer forma, podemos falar que, assim, tá certo, né? Não é que ele tá mais carregado, mas ele tem um potencial maior. Controlar. Né? Isso, de que aí equilibrar. que se refere aos elétrons, né? Mas a gente vai ver daqui para frente, mas é isso mesmo, tá no caminho. Ele tem um potencial de oxidação, né, maior. Isso. Que o cobre, né? E aí, então, por isso que a gente está falando desde a aula passada que ele sai do zinco para o cobre. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho na tabela. E aí, gente, ficou claro? A gente pode passar para frente? Seguir adiante? Acho que pode, né, Fran? Vamos lá. Deixa eu só apagar esses desenhos aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é desenho. Beleza. Vamos lá. Estranho que às vezes não passo. Aqui, gente, a gente viu isso aqui, acho que também na última aula, né? Da questão da reação global, tá? E aí a gente viu o quê? Que nos eletrodos, no ânodo, acontece a oxidação e no cátodo a redução. Então, o que está acontecendo com o zinco? Ele está oxidando e o cátodo, né, onde ocorre a redução do cobre. Tá? Isso é muito importante saber, né, ter isso anotado, porque são características dessa pilha, tá? E sempre, assim, sempre nessas reações de oxidação e redução,
o anodo vai ocorrer a oxidação. Desculpa. O eletrodo do anodo vai ocorrer a oxidação. E no cátodo, sempre a redução. Eu falo cátodo, eu fiquei... Não, mas é isso mesmo. Vamos lá, então. Aí acho que a gente parou aqui, né? Acho que foi aí. Aqui a gente começa a aula mesmo, então, né? De hoje. Aqui é uma outra forma de representar, tá? Normalmente não vai ser assim que vai ser representada a pilha, com esse desenho grande, né? Normalmente a pilha está representada dessa forma aqui. E o que está acontecendo? Ó, do zinco, né? Ele está oxidando, né? O 2+ aqui, perdendo os 2 elétrons. E está acontecendo aonde? No ânodo. E o ânodo é o quê? É o polo negativo da pilha, tá? Ó, fluxo de elétrons da parte externa, né? O circuito, chegando no cátodo. Que o que está acontecendo? O cobre está recebendo, né? Está acontecendo a redução do cobre no cátodo, que é o polo positivo da nossa pilha. E essas duas barrinhas aqui é a representação da ponte salina, tá? Daquele canudinho que estava embaixo ali, ligando os dois beckers, né? As duas soluções. Então, de forma simplificada e reduzida, assim que representamos uma pilha, tá? Uma pilha de Daniel. E aqui chegamos na tabela de potencial padrão, que foi aquilo que a gente comentou, né? Que é o potencial do elemento, tá? Então, aqui a gente pode ver, isso aqui já foi calculado, tá? É uma tabela que já foi, tá padronizada, tá? Então, aqui a gente vê, ó, que para baixo é uma ordem crescente da ação oxidante, que no caso ele é do negativo para o positivo. E aqui, do outro lado, do lado direito, de baixo para cima, é a ordem crescente da ação redutora do elemento, tá? Então, vamos ver que a gente estava falando que o zinco, ele sofria a oxidação, né? Então, ele tá aqui, ó, o zinco aqui. Ele é do zinco 2+, né? Mais 2 elétrons, mais 0,76. Tá? Potencial de oxidação. Né? Porque ele estava oxidando. E o cobre, o que ele estava? Ele estava reduzindo. Vamos ver o cobre. Tá aqui, né? Só para fazer uma associação. Lembrando que a Fran tinha falado da eletronegatividade, né, gente? Que o potencial, né, o potencial de oxidação ele tem muito a ver também com a eletronegatividade, né? Com a tendência daquele elemento perder elétrons ou ganhar elétrons, né? Isso tudo tem a ver com a eletronegatividade, com as propriedades da tabela periódica, né? Então, esse é um potencial, é uma tabela, né? Já com os valores para você poder saber se no sistema que você tem os eletrodos e as soluções, se vai realmente ocorrer vai sofrer uma oxidação ou uma redução, a gente vai saber como? Olhando para a tabela, para essa tabela de potencial. E aí a gente vai, mais para frente, né, fazer cálculos com essa tabela que vai nos dizer se esse sistema, a gente tem uma pilha, a gente tem um fluxo de elétrons, a gente vai gerar uma eletricidade, né, por causa do potencial de oxidação e redução, né? No caso aí, a redução está do lado esquerdo, né? Isso, aqui é o potencial de redução. No caso, a gente até utiliza mais o potencial de redução, né, Fran? Sim, sim. É para eles já terem
a noção, assim, porque antes de escolher o potencial de oxidação e redução, já pré-define que o de redução é o que a gente vai usar, né? Que a gente vai usar. Então, e aí até a gente pode ver aqui, né, olhando pelo potencial de redução, que o do zinco é menos 0,76 e o do cobre mais 0,15. Né? Então, a gente pode ver o quanto, né, os valores que estão envolvidos nessa pilha. Como a Erika falou, a gente vai fazer as contas, né, para saber a diferença de potencial dessa pilha, para saber quantos volts que ela tem. Não sei se você já explicou essa parte, não sei se eu... esse potencial, você chegou a relacionar a redução com oxidação, o valor? Não. Não, a gente está vendo hoje a tabela. Não, você vai complementar, mas já aproveitando aqui. Não, claro, pode falar, pode falar. Esse potencial, gente, que a gente vai usar o potencial de redução, observa bem no cobre mais, né? Cobre mais cobre mais esse, né? Eu acho que aqui tá cobre 2 mais, 2 não mais sei se 2 mais, só que tá, isso, é cobre 2 mais, do outro lado já tá aparecendo. Então, gente, esse potencial de redução é 0,15, né? Positivo. Observe bem que o potencial de oxidação inverte do outro lado, né? Só inverte o sinal, né? Ou seja, você pode usar tanto o potencial de redução quanto o potencial de oxidação. É só inverter o sinal, né? Dependendo do que você for, do que ele tiver, o que estiver acontecendo também, né? Com esse elemento, né? Se ele está sofrendo a oxidação ou a redução. Mas a gente vai normalmente utilizar o potencial de redução, que é para não ter essa confusão de sinal, né? Positivo, negativo, ter que trocar. Então a gente utiliza normalmente sempre o potencial de redução, né? E aí, você quer chegar a comparar, já comparou um com o outro? Não, vamos ver o que tem no próximo aqui, peraí. Tá. Aqui. Aqui já tem um exemplo. É isso que tu quer comparar? Não, eu queria falar mais dos valores mesmo. Você já chegou a Pode falar, né? Não, pode falar. Só para dar mais um exemplo. Então, olhando ali na parte dos potenciais de redução, só para dar uma luz assim do que quem é mais tem um poder de redução maior do que o outro, vamos comparar um elemento com o outro. Pega aí um qualquer aí, Franca, que você acha, para comparar. Quer que eu anote aqui? É um elemento que o potássio, o cálcio, para comparar um com o outro, né? Para dizer. Tu quer ver pelo potencial de redução, né? Isso. Então, potencial de menos 2,92. E vamos ver o cálcio, né? Ah, vamos ver o cromo. Pode ser o cromo? Menos Pode ser. 0,74, que baixou bastante. É. Uhum. Aí. E aí comparar, né? Aquele com maior potencial, né? Se você tiver as duas espécies, né, em solução reagindo com outras, né? Aquele com maior potencial, né? Ele vai ter, vai ser aquele que vai sofrer a redução, né? No caso aí, se tem o maior potencial, vocês observem, os dois têm valor negativo, né? Só que a gente está comparando, né? Quem seria o maior? Aquele com menor valor negativo, né?
Então, Ai, seria gente, o espera aí só um próximo. pouquinho que tá. Ai, a minha setinha não tá fazendo. Aí, Então, é isso, né? Então, aí, entre espécies também vão ter essa competitividade, né? De quem vai sofrer a redução, quem vai sofrer a oxidação. No caso, se tivesse essas duas espécies, quem vocês acham que ia sofrer a redução? podem falar, pessoal. Eu só tô pegando aqui pra gente dar outro exemplo. Eu acho que é o de mais 0,34 pelo exemplo ali da outra página. O que sofreu a redução não é o que. Não é o 2,92? Oi, desculpa, quem está falando? Luciana, Oi, Luciana, qual a sua dúvida? você perguntou qual que sofreu redução. Eu acho que é o K, não é? Por que que você acha que é o K? Ah, eu só chutei, eu não peguei bem essa parte. É pelo valor de menos, a gente tem que ver que tá negativo aqui também, né? Sim, Menos mas 2,92 quando. é menor que menos 0,74. Sim. Não, não entendi. Érica, Tá. O, do, o, Então, dois, pode puxar aí, o, porque dois, o menos 2,92 não é menor que o menos 0,74? isso é menor, né? Então, se a gente está olhando potencial de redução, a gente tem Ah, que pegar aqui aquele valor que seja maior. Aquele que tem maior potencial de redução é aquele que vai ter o maior valor. Você concorda comigo que menos 0,74 é maior do que menos 2,92? uhum. Então, quem vai sofrer o potencial de redução Foi o CR, então. é o cromo. Isso, entendeu? Ah, Agora, tá. é isso. Então, o outro, então, ele teria um maior potencial de quê? Em relação ao cromo, o K, né, o potássio. Maior potencial de oxidação, Uhum. entendeu? Sim. Se você está comparando um com o outro, você está comparando quem tem maior potencial de oxidação e redução. Mas a gente está pegando na tabela do potencial de redução. Para comparar aqueles que têm o maior valor, é aquele que vai sofrer a redução, Ok. tá? Entendi agora. E Uhum. aí, Luciana, já aproveitando que você está aí, Não abusa não, hein? Que eu tô voltando agora. vou abusar um pouquinho de você. Entre o zinco e o cobre embaixo, quem que você acha que teria o potencial de redução maior, né? Quem sofreria a redução? Nossa, aí me pegou, porque tem sinal de menos e de mais. Então, ó, O, olha, lembrando na tabela, né? Você vai do menos para o mais. Então, quem é o maior? o maior é o 34, 0,34. Porque tem um sinal de mais, ele é mais positivo, ele está acima do zero, né? O Sim. menos 0,76 está abaixo, né? Então, ele teria o maior potencial de redução, Ok. ok? Deu para entender Uhum. como é que faz? Sim, mais ou menos. É comparar quem tem maior valor aí, no caso mais positivo, né? Mais positivo é o 0,34. Então, ele tem o maior potencial de redução. De redução? De redução. Ok. De redução. E a gente viu, né? Comparando o zinco e o cobre, a gente viu no exemplo anterior, né? Que Uhum. foi da pilha. Que o cobre sofre a redução, ele que recebe os elétrons, porque ele tem um potencial de redução maior, Ok. tá? Uhum.
Então, ali, nessa tabela aí, pode observar que os que estão na tabela, na parte de potencial de redução, né? Na parte esquerda. Quem tem maior potencial de redução são os que estão mais para baixo. Lembrando lá na tabela o flúor, o potencial de redução dele é o maior aqui, né? Ele tem mais 2,87, o potencial dele. Então, nessa tabela, ele vai ter o maior potencial de redução entre os outros aí. Com qualquer espécie que esteja reagindo aí, ele que vai sofrer redução. Tá bom? E aí, essa setinha aí, só para complicar, né? Porque às vezes confunde tudo, né? Porque redução, oxidação, eles colocam que a ordem crescente de ação oxidante é para baixo. Na verdade, é aquele maior agente oxidante, né? Que é o contrário, é aquele que sofre a redução. Só para confundir todo mundo, mas... Isso, vai, fala. Não, eu ia só repetir que aqui a gente está vendo pelo potencial de redução, e se ele está reduzindo, ele é o agente oxidante, que é o contrário. Não. Aqui é a oxidação, então que ele é o agente redutor. Então aqui está ação redutora. É para complicar, né, Érica? Esses nomes, troca o nome aí fica complicado. Mas enfim, só saber que quando é o agente é o contrário, né? Ele não sofre, no caso o flúor, ele sofre a redução, logo ele é o agente oxidante. Tá? É o que vai favorecer a oxidação de uma outra espécie. Isso aí. Então, vamos seguindo aqui. Ai, eu não sei. Aqui foi. Aqui, né, a gente vê uma aplicação da tabela, né? Aqui Então, no a mesmo gente tem exemplo que a gente falou, né? Da pilha, na mesma pilha, né? É a mesma pilha. A gente tem um exemplo do... Ai, desculpa, gente, passou uma moto aqui. Fazendo barulho. Ó, a equação como é que é? É o ΔE padrão, tá? Que é o eletrodo que recebe o elétron menos o eletrodo que perde. Então, naquele exemplo da pilha de Daniel que a gente tem o eletrodo que recebeu, né? O cobre recebeu, menos o eletrodo que perdeu. Então, a gente viu ali que era mais 0,34 volts. A gente vai fazer menos 0,74. Era 76, né? Alguma coisa. E aí, a nossa pilha tem uma voltagem de 1,10 volts. Deu para entender? Que é o mesmo que a gente chama de DDP. Isso, DDP. Eu não consegui preparar, mas se der tempo, na outra aula eu apresento, eu mostro, a pilha de limão. Mas na internet tem vídeos, né? Que tu pode fazer uma pilha com limão, prego, parafuso e moeda de 5 centavos. Aí a gente faz as ligações e consegue acender um LED, né? Essa voltagem aqui para um LED. A gente fez ano passado, na turma, e a gente viu, né, a voltagem que estava 1,10 mais ou menos. Você sabe o site ou a referência que se der tempo a gente pode até mostrar? Não sei. Não, no YouTube tem vários vídeos. Tem a gente pode compartilhar no grupo, né? Isso, a gente pode compartilhar no grupo. A pilha de limão. E a gente viu também ano passado, junto com o amperímetro, voltímetro, quer dizer, que ele chega realmente nessa voltagem aqui. Mais ou menos, né? Dependendo do quão novo tá, né, o parafuso e quão novo tá a moeda. Mas aí só para explicar que o parafuso seria o nosso zinco, né? O parafuso tem uma camada ali revestida de zinco e a moeda de 5 centavos ela é feita de cobre, né? Aí o limão seria a nossa solução e os cabos, né? Seriam o nosso fluxo de elétrons. Tá? Mas depois a gente pode mandar o vídeo.
Legal. Aí aqui, gente, é só uma comparação, tá? Do que acontece, tá? Dos potenciais, o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer? Falar que quando é um alto, né, potencial, a tendência de sofrer redução que é receber elétrons, né? Aí é uma alta tendência para atuar como agente oxidante, que é aquela coisa que a gente falou do contrário, né? E quando ele tem um baixo potencial, ele tem a tendência de receber, de sofrer a redução, né? Mas ele tem uma alta tendência de sofrer oxidação, no caso, perder elétrons, tá? Que é a baixa tendência de sofrer a redução. Automaticamente ele, então, perde elétrons e tem uma alta tendência de atuar como agente redutor. É o mesmo que a gente está falando no início, falou, né, já, da questão do inverso, né? Quem oxida é o agente redutor e quem reduz, né, quem sofre redução é o agente oxidante. Érica, se quiser complementar mais alguma coisa aqui da tabela. Não, essa comparação, ela é só para dizer que, relembrar, né, que é nada mais a comparação na tabela do potencial de redução, né? Você, como a gente já falou, né, tem o potencial, a tabela de potencial de redução e de oxidação. Mas se você vai comparar as espécies, você tem que comparar a mesma coisa, né? Na mesma tabela, né? Você não vai pegar a tabela de potencial, do potencial de redução e o outro da oxidação, né? Você pega a mesma tabela, por exemplo, né, que eu falei, a gente usa normalmente potencial de redução, e compara as espécies nessa mesma tabela com os potenciais de redução, né? Como a gente falou, aquele que tiver o maior vai sofrer a redução. No caso aí, ela falou o alto tem maior tendência de sofrer redução e o baixo é aquele que vai sofrer oxidação. Isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Vamos seguindo, então. E aqui, a gente tem a espontaneidade, né? Lembra que a gente falou da célula galvânica e da célula eletrolítica, né? Os dois tipos, né? A reação é não espontânea, a outra é espontânea. Alguém lembra qual que era a reação espontânea e qual que não era espontânea? Em qual célula acontecia isso? Em qual célula acontece a reação espontânea? Na célula galvânica ou na célula eletrolítica? Vamos voltar lá. Aqui, ó, gente. Reação espontânea na célula galvânica, tá? E a não espontânea na célula eletrolítica. Essa célula galvânica, lembrando que é a mesma coisa que a pilha de Daniel, né? Isso. Então, como que a gente sabe, como que acontece nessa espontaneidade, ó? Vai ser maior que zero na reação espontânea, então a gente tem um exemplo aqui, né? Maior que zero, uma reação espontânea, e menor que zero é uma reação não espontânea e acontece então na célula eletrolítica, que é por eletrólise, tá? É um outro tipo de reação. Que a gente vai ainda falar, né, sobre essa, né? Isso, mais para frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o metal de sacrifício. Vocês já ouviram falar sobre metais de sacrifício? Vocês já viram nos barcos um quadradinho, assim, nos cascos dos barcos? Alguém já notou isso? Dos barcos? Não sei se vocês já notaram algumas fotos. Opa. Aquilo ali não é para absorver os impactos? Então, esses quadradinhos eles servem de metais de sacrifício, tá? Para não ocorrer a oxidação, né, ou a ferrugem do barco, para ele poder ficar no mar. Então, por isso que nos barcos eles têm vários assim pregados, né, várias coisas no casco.
O que que acontece? O que que para ser isso? É para esses quadradinhos oxidarem, né? Sofrerem o efeito da corrosão primeiro do que o casco do barco. Uhum. Aqui a gente vê, olha só, na foto, né? Sofreu, né? Ficou ali o ferro ali, os metais, né? Na presença do oxigênio, estão expostos, né? À água, umidade, enfim. E aí acontece a corrosão. Se tivessem metais aqui de sacrifício, demoraria mais tempo, né? Para correr isso aqui. Claro que o metal de sacrifício tem uma vida, né? Um tempo de vida útil, né? Mas ajuda bastante, tanto que a gente vê vários navios, né? No mar, enfim, navios que são de carga, enfim. Fran, Oi. então, só uma curiosidade. Essa foto realmente, ela mostra que essa van tá meio enferrujada, né? Nossa. Mostra, na verdade, esse carro tá envelopado com um aspecto de ferrugem que o cara tava sendo muito roubado. Como? Então, esse carro, ele não tá enferrujado. Esse carro tá envelopado com adesivos que dão aspecto de ferrugem. Eu conheço a história desse carro. Mas, sim, o carro enferrujado ficaria nesse estado, mas esse carro, ele não tá enferrujado, ele tá envelopado. Bom saber, olha só, a gente pega as fotos na internet. É uma foto, é uma oxidação fake. Sim, mas é bem válida, porque ninguém mais roubou o carro. O problema é que ele é muito parado pela polícia, então ele tem que explicar e mostrar que o carro não tá enferrujado, porque é muito bem feita essa adesivagem aí. É muito legal. Fake news. Porque quando a gente coloca assim, corrosão, né, exemplos, aí aparece logo essa imagem aqui. Linda, né? Ótimo exemplo. Ai, gente, ó, ideias aí. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Invenção brasileira? Oi? Isso é invenção brasileira? Não, é invenção europeia. Esse carro é europeu. Precisa ser estudado esse cara, hein? É esperto. Esse carro é novinho, é quase... Na época que ele fez isso, o carro era 0 km. Nossa, muito esperto. Muito legal saber dessas curiosidades. E, gente, ó, é o que está acontecendo, né? São as reações que estão acontecendo naquele carro, né? Quer dizer, acontece, né? Sem ser pintado. Tá? Olha só, são várias reações, né? Oxidação do ferro, redução do oxigênio, precipitação de um hidróxido, né? Somando, né, as equações que, né, a gente já calculou, né, da lei de Hess, é praticamente a mesma coisa. E aqui a gente tem a oxidação ainda do hidróxido, tá? São essas equações aqui que estão envolvidas no processo da corrosão, né, daquele metal. Então, aqui, ó, que é um dos processos, né, que a gente pode também fazer, é um tratamento da superfície, tá? É uma galvanização, que a gente chama, tá? Que é revestir o ferro com os metais, com zinco, cromo, né? Fazendo uma película para evitar a corrosão. Vocês fazem churrasco, né? Vocês já foram em algum churrasco e já viram os espetos, né? Não os de madeira, mas os espetos de metal. Esses espetos, eles são galvanizados, tá? Eles são de ferro e são galvanizados com níquel. Para não sofrer, não se desgastarem com o tempo ali, com a fumaça e tudo mais. Dependendo, né, da indústria, eles colocam cromo, níquel, fazem um banho com 2 desses metais para ficarem bem protegidos, mas também nós temos os espetos de zinco, né? Esses já são um pouco mais caros, né, na indústria, mas também tem, tá? Os nossos brincos, anéis, eles também passam pela galvanização, que é esse revestimento, né? Essa película que protege. Aquele famoso banho, né? Isso, é o banho de... Banho de ouro, banho de prata, banho de ouro. Tem, a gente, quando fala, né, 18 quilates, 24 quilates, é o tempo que a joia fica no banho, recebendo os elétrons e recebendo a depositação, o depósito, né, desse material.
Então, por isso que a gente diferencia 18 quilates, 24 quilates, prata, enfim. As bijuterias, né, que são colocadas, são mais de níquel, o revestimento, né, que fica de dourado e prata, normalmente elas são feitas com níquel, né, o revestimento delas, e elas ficam prateadas, né, como se fosse prata. Érica, se quiser complementar também. Isso aí. É que eu fiz um estágio numa indústria de galvanização. Então, a gente trabalhava com os espetos. Eu cuidava da linha de galvanização dos espetos de ferro, né? Então, a gente fazia esses testes, fazia o teste dos banhos. Tem um monte de processo, mas no final a gente vai falar mais um pouquinho disso. Você fala, então, com propriedade, nossa. Então, gente, aqui, ó, aqui tá a reação, né, do que está acontecendo. O zinco vai revestir uma camada do ferro, tá? É como se fosse uma camada de tinta, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O zinco está doando elétrons para o ferro ficar estável, e o zinco fica ali exposto, tá? Então, ele atua como se fosse um ânodo, tá? Diante do ferro. Aqui o zinco está sendo o ânodo, tá? Se esse ferro fosse riscado, por isso que eu comentei dos espetos, com o tempo eles vão se deteriorando, né? Que vai lavando, vai passando a esponja, vai pegando calor, pegando fogo ali, ele, né, vai ser sujeito à oxidação, tá? Ele pode acontecer a oxidação, mas também, tá? Esse zinco, ele também ajuda, né, nesse impedimento, tá? Do aparecimento da ferrugem, tá? Por isso que a gente faz mas com o tempo acaba aparecendo, porque acaba desgastando tudo, que nem eu falei, passa esponja e tudo mais. Mas por isso que a gente faz esse revestimento, para poder proteger a peça, tá? Opa! No caso aí, Fran, não, até eu discutir aqui, não é nem acrescentar, não. No caso aí, o zinco, por exemplo, ele estaria na superfície como sólido, é isso? Oi? Sim. Ele galvanizando, aí o zinco estaria na superfície como sólido, e se ele perdesse elétrons, ele passaria para o ferro, é isso? Isso. Aí o ferro ia se manter na forma metálica. Isso. É mais assim, essa proteção realmente, a gente falou, tipo, o zinco ali tá exposto, né? E ele tá protegendo. Tipo assim, ele fica ali exposto ao oxigênio e tudo mais, só que por questão do DDP, dos potenciais, né? Ele se torna um metal de sacrifício, tá? Se, no caso, que nem ali diz, né? Se for riscado, exposto ao ar e tal, estaria sujeito a ser oxidado o ferro, né? Mas, por ter o zinco que sofre essa oxidação primeiro. E aí acaba não aparecendo a ferrugem do ferro, né? De início. Entendi. Alguma dúvida, pessoal? Ó, aqui tá explicando, né, a questão do zinco. Por quê? Porque ele tem mais facilidade para se oxidar primeiro que o ferro, tá? Ó, o potencial dele é menor que o ferro, tá? Então, por isso que o ferro, ele fica protegido. Ó, aqui são num barco, ó. Essas taxinhas aqui que colocam para essa proteção, que é o metal de sacrifício, que é o zinco, né? Aqui o zinco tá servindo de metal de sacrifício. Pessoal, alguma dúvida? Érica, pode falar aí, pode complementar. Tá perfeito. E aqui a gente entra, então, na eletrólise, tá? Que daí, no caso, a eletrólise, a gente comentou dos banhos, da galvanização, né? Mas, assim, a questão da eletrólise não deixa de ser um revestimento também, tá? Mas, como a gente falou antes, a eletrólise ela é provocada por uma corrente elétrica,
tá? Na célula galvânica é tudo espontâneo. Não tem nada aqui de corrente elétrica acontecendo. Já, né, na eletrólise, aí sim é a questão do revestimento das joias, dos espetos, né? Enfim, dos banhos, porque eles têm uma parte elétrica ali, tem uma indução da transferência dos elétrons. Tá? Ó, como eu comentei, a reação de oxirredução ela é provocada pela corrente elétrica, tá? O gerador elétrico ele fornece a energia. Aí o fluxo de elétrons já é o contrário, é do polo positivo para o polo negativo. Tá? Normalmente a gente fala, né, na pilha de Daniel é do negativo para o positivo, aqui já é o contrário. Tá? E aqui tem a cuba eletrolítica, tá? Que tem soluções de íons livres para fazer essa indução, para fazer essa corrente funcionar. Ele faz o inverso? Isso aqui é o inverso do galvânico que a gente estava vendo. É por eletrólise. Ó, aqui atenção. O que está acontecendo aqui? O eletrodo, quando é ânodo, se ele ocorrer oxidação, na pilha é negativo, na eletrólise é positivo, é o contrário. Agora, olhando para o cátodo, né, ele acontece a redução. Na pilha de Daniel, que a gente falou antes, ela é o polo positivo, e já na eletrólise é o polo negativo. Conseguiram ver a diferença? Isso aqui é bem importante, faça um print aí dessa tela. Porque a gente tem que ver bem certinho aqui as diferenças, tá? É tudo igual, né? Acontece o quê? No ânodo vai acontecer oxidação, no cátodo vai acontecer redução, mas o que muda é isso aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se tem, ó. É isso embaixo. Na pilha é negativo, o ânodo, e já na eletrólise é positivo, ó, inverso. Aqui, na eletrólise, né, a gente pode ver que são processos inversos, como a gente já percebeu. Aqui, ó, esses potenciais foram retirados da tabela, tá? E aqui o que está acontecendo no primeiro processo? O eletrodo que está recebendo elétrons, tá? É o cloro, né? Ficando, então, 2Na+, porque doou, perdeu, né? E 2Cl- aqui porque ganhou elétrons, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Olha esse mais aqui. Isso é espontâneo, né? E como a gente falou, que na célula galvânica acontece o processo espontaneamente. Então, o delta E vai ser maior que zero, vai ser positivo. Então, tá aqui, ó. É uma reação espontânea e poderia ser usada em uma pilha, tá? Para gerar daí a corrente elétrica. Já num outro processo, que é o processo inverso desse, é um processo negativo, tá? Então, ali vai ser aplicada uma eletrólise, tá? Tem que ser aplicada uma corrente elétrica para aí gerar energia. Tá? Aqui a gente gera corrente elétrica, aqui a gente precisa de uma corrente elétrica para gerar a energia, para funcionar. Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, parem, gente. Érica, se quiser, pode. Vou só ressaltar que aí a DDP, né, quando positiva, quando maior que zero, é na pilha. E quando a DDP é negativa, ou seja, o valor do ΔE é menor do que zero, aí é na eletrólise, né? No segundo processo. Aí o único que alterou o valor foi o do cloro, né? Isso. O potencial de redução passou a ser. Oi, vai, pode falar. Não, pode continuar.
Você falou, na verdade. Não, continua aqui depois. Então, o valor dele era menos 2,71 do cloro, potencial de redução, né? E passou a... Não, ele já continua, né? O mesmo valor. Acho que só... Então, isso que eu ia comentar. É só o que inverte, né? É o mesmo valor, mas na conta vai inverter. Porque a conta é a mesma, o eletrodo que recebe é o eletrodo que perde. Mas como a eletrólise é um processo inverso, a gente só alterou o lado aqui dos elétrons, né? Uhum. Então, no caso aqui aconteceu isso, tá? Aí a gente vai inverter, né? Agora os dois elétrons vão voltar para o sódio. E esse processo de inverter, aí já é a eletrólise. Isso? Vamos continuar aqui. Espera aí. Ai, travou. Aqui, ó. Aí aqui tá aqui a gente tem, né, o que aconteceu, na verdade. A questão da pilha, né, sendo espontâneo e a questão da eletrólise sendo não espontâneo, tá? Aí aqui, ó, que a diferença do negativo indica que a reação não é espontânea, né? E deve, portanto, ser forçada através de uma passagem de corrente elétrica, constituindo-se na eletrólise. Então, essa aqui é a diferença. Pessoal, a gente vai continuando, aí qualquer coisa vocês nos chamem. Aí aqui é que a gente quer, né, a Erika tinha comentado antes, que a gente vai falar dos tipos, né, de eletrólise. Que não é só um, né, Erika? Uhum. Então, são vários. Se quiser começar a comentar dos tipos. Não, você pode seguir, pode seguir. Então, aqui a gente tem a primeira, que é a eletrólise aquosa, tá? Que é através de uma reação, né? Através de uma solução aquosa, tá? A gente tem aqui uma solução salina, tá? De NaCl, e a gente tem dois eletrodos aqui, tá? Um eletrodo negativo e um eletrodo positivo. Como a nossa solução é salina e tem os íons, né? O cátion e o ânion, então eles vão migrar, né? O sódio da solução vai migrar para o negativo e o cloro para o positivo, tá? E aí, então, para gerar corrente elétrica. Agora aqui a gente tem um outro tipo de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, tá? É uma reação, tá? A passagem de corrente elétrica é através de um composto iônico fundido, né? O que é isso, tá? É uma solução de NaCl fundida. A gente tem agora eletrodos de platina, tá? E a corrente elétrica, né, acontece, novamente, eles vão para os polos, tá? São aqui os fios metálicos, mas essa solução, ela não é aquosa, ela é um NaCl fundido, tá? Ele é meio que pastoso, assim, e mesmo assim, e os eletrodos de platina, eles são inertes, tá? Eles não reagem, mas os ânions, os íons, eletrodo. E aqui a gente tem um exemplo na solução aquosa, tá? Um exemplo do que acontece, uma eletrólise, ó, e já não é NaCl, tá? É nitrato de prata. Quais são os cátions presentes? Hidrogênio e água, tá? Numa solução aquosa. Então, a gente tem água e nitrato de prata. Então, a gente tem o H+, do H2O, e o Ag+, do AgNO3. E os ânions, né? Lembram da hidroxila? OH- e NO3-, tá? O eletrólito, ele dissocia, né? Aqui a água também, ela se ioniza, tá? Automaticamente. O que acontece no cátodo? A prata está recebendo 2 elétrons e no ânodo aqui está
como é que eu vou dizer? Liberando. Tá liberando, tá liberando aqui os elétrons, tá formando água e também oxigênio. E a gente pode reunir todas essas reações numa reação global, que é essa aqui, ó. A gente corta, né, o que tem depois da flecha, o que tem antes, o que pode cortar. Aqui a prata com essa prata, a água com essa água, os elétrons, né, esse elétron ou com esse elétron aqui, as duas hidroxilas, e nos sobra nitrato de prata, água, o hidrogênio, o nitrato, né, que forma um meio ácido, ácido nítrico, a prata sólida e ainda meia molécula, meio oxigênio. É o oxigênio, né? No caso, seria um O. Meia molécula. Meia molécula. Enfim, na estequiometria, né, seria só um O. Opa. É porque como a gente não consegue colocar um O, a gente tem que colocar a molécula do oxigênio, então tem que referenciar o O2, né? Isso. Aqui a gente tem um exemplo que eu estava falando, né, da galvanoplastia, que é revestimento através da eletrólise. E aqui a gente tem os mais conhecidos, né, como revestimento é a cromação ou a niquelação, ou até às vezes os dois juntos, né? Então é isso que acontece, ó, o cromo ele é depositado e o níquel também, eles são depositados no cátodo, tá? Então tem lá ferro, deposita cromo e deposita níquel, tá? Dependendo, né, do que tu quer fazer. Aqui, né, colocada no cátodo, a peça deve ser colocada no cátodo e o sal deve conter o íon do metal que se deseja depositar, né? Como a gente viu lá na pilha de Daniel, né, no início. E aqui uma curiosidade, né? Que a galvanoplastia é em homenagem a esse cientista, tá? Ele fez esse processo muito utilizado para revestimento de anéis, brincos, pulseiras, como eu comentei, né? Com uma fina camada que tem uma espessura, olha só, bem pequena, né? De prata ou ouro, tá? Centímetros aqui de prata ou ouro. A produção de ferro galvanizado, enfim, daí aqui tá falando para a gente ver outra parte do livro, tá? Mas também pode ser feita por eletrólise. Então aqui, olha só, as peças, né? Galvanizadas, aqui as joias, elas passam por um processo bem longo, porque a gente tem que decapar. O que é a decapagem? É passar num ácido, tá? Para ativar a superfície, para ativar o recebimento dos elétrons, recebimento desse metal. Né? E depois ele fica um bom tempo, né, em cada banho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí já acabou a aula. Ele fica um bom tempo ali naquela superfície, pegando, né, os elétrons. Então, quanto mais tempo ficar, mais vai receber de metal. Então, para ouro, né, a gente sabe, quero tantos quilates, vai ficar 2, 3, 4 minutos na corrente. E aí depois ele passa de novo pelos banhos para limpar a peça e passa para secagem, né? E então é destinado para o consumidor. E é assim que acontece, ó, tem uma bateria, tá? Para fazer o fluxo de elétrons e eles saírem da solução e chegarem até a peça que está se revestindo. Então, gente, para a aula de eletroquímica é isso. Alguma dúvida? Érica, se quiser complementar nossa aula aí. Essa parte aí você deu um show. Falar com propriedade, não tem nada a acrescentar. Mas eu acho que seria interessante aproveitar as dúvidas aí para a gente, né, não fechar, o pessoal aí tirar as dúvidas, né, antes da gente mudar o assunto. Pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Não, deixa aí só um instante, para a gente poder perguntar, né, se ficar alguma dúvida em alguma parte, para a gente poder passar adiante.
Alguma parte que queira rever? Bom, então acho que podemos seguir, né? Acho que sim. Tu quer compartilhar a tela? Peraí. Tu tem os slides? Eu vou parar aqui. Peraí. Stop share. Acho que tu consegue. Consegue? Tô indo, só um instantinho. Tá até Aham. aberto aqui uma parte aqui, peraí. Já estão vendo minha tela? Já dá para ver. Sim, dá para ver. Tá. Mas tá sem internet. Como assim? Ai, tá sem internet. Tava sem aquela página da internet. Tá certinho agora? Dá para ver? Aham. Então, pessoal, a gente já viu a parte de eletroquímica, né? Ih, eu tô na parte. Desculpa, eu abri a mesma página. Peraí. Só um instantinho. Peraí. Nós vimos a parte de eletroquímica, né? Então, vamos seguir para um outro conteúdo agora. Uma curiosidade, né, que a gente sempre fala no início, vocês sabem que às vezes colocam, né, em banheiros, né, masculinos, gelo nos mictórios. Vocês já viram algum banheiro masculino? Bom, eu não posso dizer porque eu nunca entrei, né? Mas algum rapaz aqui da nossa aula. É clássico do Maracanã usar isso. Eu já vi, sim, com certeza. Então, vocês sabem por quê? Eu não. Não? Também Então, não, professor. Então, é um bom recurso utilizado para evitar a volatilidade da urina, né? Que a urina tem um cheiro forte, né? E então esse gelo, ele tem a tendência de diminuir a temperatura daquela substância, que no caso é a urina, e evitando desse cheiro, né? Desse cheiro, né? Devido à substância, a urina, né? De volatilizar, dessa substância volatilizar, aí para o ambiente, para o cheiro, e dar esse cheiro, né, que a gente sente, tá? É um cheiro desagradável, né? Então, adiciona-se esse gelo no mictório para evitar esse cheiro, né? E continuar sendo habitável o banheiro, né? Então, o que acontece, né? Oi? Isso é novidade para mim. Bom, para mim também, né? Porque a gente não utiliza o banheiro masculino, né? Então, mas então a elevação. Pintinho gelado. Oi? Pintinho gelado. É bom, não é bom encostar no gelo, né? Senão vai contaminar ali, né? Mas, enfim, a elevação da temperatura, né, de ebulição e a diminuição da temperatura de congelamento tem a ver com a questão da volatilidade, né, da substância ser mais volátil, né, ir para o estado gasoso, né? Então, a questão da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de congelamento, são chamadas propriedades coligativas, tá? Só uma introdução que a gente vai ver mais para frente. O que são essas propriedades coligativas, né? Essas propriedades são denominadas propriedades coligativas, são a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmose. Vários nomes difíceis, né? Mas a gente vai passar aqui bem o conteúdo de cada um. E estão relacionadas com a pressão máxima de vapor das soluções. Tá? E o que é
a pressão de vapor, né? A gente vai falar um pouquinho. Se a gente coloca um copo de água em uma mesa e o deixa durante a noite, de manhã, a gente poderá encontrar um copo vazio. Ou, no mínimo, descobrir que o nível de água diminuiu, né? Vocês já perceberam quando a gente lava um banheiro ou uma área e vai deixando ali e você vê que a água por si só, né, evapora, né? Evaporação. Já observaram, né? Dá um recipiente, caiu uma água, óbvio que se caiu um volume grande de água em cima de alguma superfície, automaticamente você não vai ver evaporar, mas conforme o tempo, né, você vai vendo que aquela superfície vai ficando seca, vai evaporando a água, né? Então, o que que acontece? Essa água perdida evaporou, né? Ela foi para o estado, a água foi para o estado gasoso, né? Se tornou vapor. Então, agora, se agora o experimento fosse repetido, só que desta vez cobrindo o copo, a gente iria descobrir que toda a água permanece no copo, né? Por quê, né? Por que que acontece isso? Que em um sistema fechado é estabelecido o equilíbrio dinâmico entre a água no estado líquido e no estado vapor. Ela ocorre um equilíbrio dinâmico entre essas fases, né? Por isso, o recipiente fechado, essa água não vai embora, né? Vai ficar ali, fechado. Então, todo o líquido que está ali presente, ele vai para o estado vapor, do estado vapor vai para o estado líquido. Condensa e volta, né? Aquela situação, né? Quando a gente tampa uma panela, né? O líquido vai para a tampa, condensa, volta, né? Fica naquele equilíbrio. Então, o que é pressão de vapor, né? A pressão de vapor de uma substância é a pressão exercida pelo vapor quando este, em sua fase condensada, está em equilíbrio dinâmico. E lembrando, o que é pressão, gente? O que é pressão para vocês? Sabem física, né? Fala-se qual é o que quer dizer a pressão em física lá que vocês aprendem? Bom, já todo mundo está tímido, vou responder aqui. Mas podem responder, gente. Aqui a gente pode errar, tá? Não tem problema nenhum. A pressão nada mais é que a força sobre uma determinada área, né? Então, quando a gente tem um recipiente fechado, a gente tem uma pressão daquele recipiente, nada mais é a pressão que aquele gás, né, está exercendo, as moléculas de gás estão exercendo na parede daquele recipiente, né? Então, a pressão de vapor nada mais é que a transição entre o líquido e o vapor, tá? Essa mudança. Acho que ficou aqui desalinhado aqui, mas enfim. Então, a pressão de vapor como a gente falou, é o equilíbrio dinâmico. Implica na ação contínua e simultânea de processos contrários, né? Uma vez que a molécula vai do estado líquido, ela se desprende, né, da superfície, né, ali do líquido, vai para o estado vapor, ela pode retornar ao estado líquido, tá? Condensar e voltar ao estado líquido. Isso ocorre no equilíbrio, né? Quando a gente fala de pressão, né? O que a gente está falando? Quanto maior a pressão, o que quer dizer quanto maior a pressão? Maior o número de moléculas, né? No estado gasoso, né? Quanto maior o número de moléculas, maior essa pressão, né? Porque quando a gente fala em, por exemplo, vácuo, né? O que é o vácuo para vocês?
né? Viajando aqui um pouquinho, né? Porque eu acho que vale, né? Não sei se quiser complementar aí, Fran, fica à vontade, tá? Rafael também. Sim, mas tá ótimo. Tá? O que é o vácuo, né, para vocês? Que vocês sabem o que é o vácuo? É a Alguém sabe? ausência do ar? Quase lá, né? A ausência do ar. O ar, o que é o ar? O ar são moléculas, né? O que é composto o ar, né? O nosso ar é moléculas, né? Moléculas no estado gasoso, certo? Então, quando a gente fala do vácuo, realmente ausência de moléculas, né? No caso, a gente fala pressão no universo, né? Fora da camada da atmosfera terrestre, né? A gente fala que está quase um vácuo, né? É um vácuo, né? Uma pressão muito baixa, né? Você tem poucas moléculas existentes naquela atmosfera, né? Então, quanto maior o número de moléculas, maior a pressão, maior a força, tá? Então, aqui, pressão de vapor, né? A gente está falando de pressão de vapor, falando de um equilíbrio dinâmico entre as fases líquidas e sólidas, desculpa, líquidas e gasosas. Então, quando existe esse equilíbrio dinâmico, é quando a taxa de evaporação se iguala à taxa de condensação, né? O tanto quanto sai do líquido para o vapor, sai do vapor para o líquido. A mesma proporção, tá? Então, o vapor se forma à medida que as moléculas deixam a superfície do líquido, né? Ele se desprende dessa superfície, vai para o estado... A molécula se desprende das outras moléculas que estão ali, né, na superfície e vai para o estado vapor, né? Porque ela se desprende, então ela evapora. A maioria da evaporação ocorre a partir da superfície, né? Como já mencionei, porque as moléculas estão ligadas com menor força, né? E assim mais fácil de escapar, né? De ir para o estado gasoso, né? O que acontece? No estado líquido, elas estão mais próximas, elas têm uma força de interação maior, né? No estado gasoso, o que acontece? Essa interação é menor, a força, né? Essa força de interação é menor. Elas estão mais distantes, né? Então, a interação entre as moléculas é menor, tá? No estado líquido estão mais próximas, essa força é maior, tá? Tanto que a água, né? A gente fala muito das pontes de hidrogênio, né? Que são forças consideradas mais fortes que as de Van der Waals, né? Porque tem uma força maior, né? Por isso, estado líquido. Mais para frente a gente vai falar mais, né? Comparar. Então, à medida que o número de moléculas no vapor aumenta, mais delas estão disponíveis para chocar-se, né, com a superfície do líquido, para retornar. Porque num ambiente fechado, quanto maior o número de moléculas que vão para o estado vapor, elas vão ter maior a probabilidade de voltar para o estado líquido, concorda? Então, elas se aderem e se tornam líquido novamente. Elas têm maior facilidade quanto maior o número de moléculas vão para o estado gasoso, tá? Então, quando o líquido é mantido em um recipiente fechado, como eu falei, né, estabelecerá um equilíbrio da sua fase vapor, né, com o líquido. A pressão de vapor proporciona uma medida de facilidade com que o líquido específico evapora. Então, um líquido não volátil evapora
lentamente, aquele líquido menos volátil, ele vai ter menos tendência a evaporar e tem uma baixa pressão de vapor. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quando a gente compara, né, um líquido mais volátil, para vocês, o que vocês me sugerem? Um líquido mais volátil, que volatiliza, que evapora mais rápido? Um exemplo para vocês? Sabe me dar um exemplo? Bom, o álcool, né, gente? O álcool em relação à água, o que vocês acham? O álcool, ele volatiliza mais rápido, né? Ele tem uma interação com as moléculas menor do que a água, né? Porque a água, ela faz pontes de hidrogênio, né? Já o álcool, ele faz as interações de polo, né? Tô certa, né, Fran? As interações de polo que são mais fracas que as pontes de hidrogênio, tá? Isso. Voltando lá em interações entre as moléculas, né? Então, os líquidos voláteis evaporam-se mais fácil, né? Resultando numa pressão de vapor mais alta. Ou seja, maior concentração de moléculas, maior pressão de vapor, tá? A taxa de moléculas que vão para o estado de vapor de um líquido mais volátil é maior, tá? Comparado a um não volátil. Então, o que a gente tem por aí, né? Então, os líquidos com altas pressões de vapor em temperaturas ordinárias são chamados de voláteis, tá? Esses, como eu falei, quanto maior o número de moléculas que saem do estado líquido e vão para o estado de vapor, esse líquido tem maior pressão de vapor, ou seja, mais volátil, tá? E os sólidos? Os sólidos também exercem uma pressão de vapor, porém, estas geralmente são baixas, né? Que os líquidos, porque eles têm uma interação entre as moléculas muito maior. Então, para se desprender e formar vapor, é mais difícil, né? Mas a gente tem também exemplos de substâncias que se vaporizam, né? Do estado sólido do sólido para o gasoso, né? Que é a famosa substância naftalina, né? Que são aquelas bolinhas, né? Que eu colocava muito as vovós, né? Hoje em dia não usa muito, não, né? Aquelas bolinhas no banheiro, né? Para espantar as baratas, né? E o que nada mais é que um sólido que sai do estado sólido direto para o estado estado vapor, né? Então, acontece, né? O mentol, outro exemplo, né? De substâncias que saem do estado sólido para o líquido. Gente, Novo, isso né? que a Erika está comentando, né, falando da pressão de vapor, tá tudo relacionado com aquelas mudanças de fases, né? Lembra que a gente tinha do sólido direto para o vapor, que era sublimação, né? Que acontece com a naftalina. Então, aqui a gente vê então o por trás, né? Tipo assim, como que está acontecendo isso, né? Pelas pressões de vapor, a questão da temperatura, né? O que está acontecendo, porque o sólido passa direto para o estado de vapor, né? Pela sublimação. Isso, tudo está conectado com essa questão da pressão de vapor, isso mesmo. Então, líquidos diferentes, né, numa mesma temperatura, a gente pode comparar e eles apresentarem diferentes pressões de vapor, né? Como eu falei da água, do álcool, né? São líquidos que na mesma temperatura eles volatilizam, né? De forma diferente, né?
Então, essas pressões de vapor nada mais é que dependem da intensidade dessas forças intermoleculares, né? Dessas forças entre as moléculas da substância. No caso, como eu falei, né? A água tem uma interação mais forte que a do álcool, né? Entre as moléculas. Então, a pressão de vapor da água é menor do que a pressão de vapor do álcool, tá? Já num sistema, né, em aquecimento, quando, por exemplo, o líquido é aquecido, né, numa panela, por exemplo, né, você vai esquentar um caldo, né, fazer uma sopa, a energia cinética média dessas moléculas, ela, quando você aquece, né, adiciona o calor, ela aumenta, né, a energia cinética aumenta. A interação entre a molécula, as moléculas tinham uma interação que, quando adicionam um calor, a energia cinética aumenta, né? Elas começam a vibrar mais, né, naquele recipiente, o que facilita a passagem do estado para o vapor, né? Já que elas estão com energia cinética mais alta, elas estão menos presas, né? Menor essa força de atração entre elas, né? Elas estão tendendo a uma repulsão, né? Por causa dos choques, né? A energia cinética aumenta os choques. Então, em consequência disso, há um aumento do número de moléculas para o estado de vapor, tá? Isto é, né? Ocorre um aumento da pressão de vapor da substância, tá? Então, agora, a gente falando de pressão de vapor, né? Vamos falar do que nada mais é a ebulição, né? O que é a ebulição? É quando o líquido é aquecido em um recipiente aberto à atmosfera, né? A gente aquece, por exemplo, a água numa panela e você vê aquela água, né? À medida que passa o tempo, o calor aumenta, ela entra no estado de ebulição, né? O que nada mais é, né? Quando o vapor se forma e ela se afasta, ele se afasta do líquido a uma taxa de condensação. Essa taxa de condensação nunca se iguala à taxa de vaporização, porque as moléculas se desprendem do líquido, né? Essas moléculas, a substância se desprende do líquido, vai para o estado vapor e não retorna, né? Não volta, não retorna, né? Então, quando a temperatura é elevada, ao ponto em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, a vaporização acontece em todo o líquido. Esse é o ponto de ebulição. O que acontece? A molécula, elas estão interagindo e exercem pressões, né, entre elas. Essas forças, esses choques, têm uma pressão, né? E quando essa pressão aumenta a chegar à pressão, a equivaler à pressão atmosférica, esse é o estado, é o ponto de ebulição dessa substância. No caso, a nossa pressão atmosférica é 1 atm, né? Então, por exemplo, a água, né? Vocês sabem que o ponto de ebulição da água, né, o mais comentado, é 100 graus Celsius. Então, quando a pressão da água chega a 1 atm, né, chega no ponto de 1 atm, essa temperatura de ebulição é marcada da água e é 100 graus Celsius. Tá? Érica, só para complementar, não sei se tu Isso, por favor. Questão da altitude também, né? Da pressão, a gente está falando da pressão atmosférica, mas a nível do mar, né? A água é 100 graus Celsius. Aí o Rafa comenta, né, que ele lá na terra dele é mais alto, né?
E aí a água ferve numa temperatura menor, né? Porque vai estar a pressão, como é que se diz? A pressão atmosférica do local é menor, né? Isso, a coluna de pressão é menor, né? Não sei se o Rafa tá aí? Tô aqui. Comenta aí da tua terra lá, que tu comenta sempre nas aulas. Agrega Então, aí, Rafael. Se a gente pensar aqui, a nível do mar, a pressão é ATM, né? Então a temperatura de ebulição da água é qual? Alguém sabe aí? Fala aí, pessoal, a gente acabou de falar. Quem tá prestando atenção aí? Quem tá prestando atenção vai responder. Hello? Gente, não nos abandonem. Vamos lá, Luciana. Tá aí? Ai, não, professora. Não é 100? O ponto Isso, é 100 graus Celsius, isso aí. Isso aí. Aí quando você vai na minha terrinha, na capital da minha terra natal, que é por volta de 3.500 metros de altura, a temperatura de ebulição da água cai, porque a pressão atmosférica cai. Quando a pressão atmosférica cai, o ar está mais rarefeito, então a pressão de vapor que acontece? O pessoal já falou aqui já. Então, pensa o seguinte. Quanto maior a pressão, é mais difícil das moléculas se vibrarem com grande velocidade para depois elas evaporarem, ou no caso aqui entrar em ebulição. Quando a pressão atmosférica cai, é como se eu fizesse menos pressão sobre a água. Então, quando eu faço menos pressão sobre a água, as moléculas de água conseguem vibrar mais, elas conseguem sair com mais facilidade. Isso, sair, no caso de transformação do líquido para gasoso. Então, a temperatura de ebulição na minha terrinha natal, ela simplesmente cai por volta de 89, 92 graus. Tanto é que é por isso que lá é mais difícil você cozinhar a carne. Você tem que, normalmente, E onde cozinhar é a sua terra natal? na Bolívia. Ah, que chique. Não sabia, Rafael. E por que fica mais difícil cozinhar a carne? Demora mais? Demora mais, porque tu precisa, para fazer cozimento da carne, da pressão também. A pressão Sim. ajuda a cozer a carne. Quando você não tem pressão, você não consegue fazer um bom cozimento. Então, normalmente, lá na minha terra natal, a gente usa panela de pressão. Tá bom. E, gente, só um instantinho que a bateria tá acabando do computador. Vai falando aí, pessoal. Então, eu vejo essa explicação, porque como a pressão está menor, fica mais fácil as moléculas de água saírem da água, né? Isso ajuda. Então, ele está falando que o quê? Se você aumenta a pressão de vapor, ela tem grande facilidade ou não de sair, de evaporar, no caso. Vocês lembram? Se aumenta a pressão, Isso, a pressão de vapor. então ela tem mais dificuldade de sair. Me lembrem aí, Francesco, me lembra aí. Pressão de vapor da substância ou você está falando da atmosfera? Pressão de vapor da substância. Qual o Qual que é a conceito? pergunta mesmo, Rafa? Fala aí de novo. Quanto maior a pressão de vapor, é maior a temperatura ou menor a temperatura de evaporação? Exato. Pronto, consegui botar aqui a bateria. Ah, beleza. E aí, pessoal? Essa pergunta é válida, ela é bem característica, pode até cair vestibular. Muito válida. Essas características, verdadeiro e falso. Vai perguntar assim, quanto maior a pressão de vapor, maior será seu ponto de ebulição. É isso? Eu acho que não é não? Se eu lembro bem, quanto maior a pressão de vapor, mais fácil ele tem de evaporar. Quanto menor a pressão de vapor, fica mais difícil ele evaporar. Entendeu? O que isso quer dizer? É muito confuso isso.
Você vai entender daqui a pouco essa brincadeira, porque eu tô falando isso. Quando você vai em altas altitudes, a pressão atmosférica diminui. Ou seja, o ar está mais rarefeito. Isso quer dizer o quê? Maior a facilidade das moléculas de água de irem do líquido para o gasoso. Ou seja, eles vão ocupar mais o ar, eles vão ocupar mais espaço no ar em altas altitudes do que em menor. Então, a pressão de vapor aumenta por isso. Isso também explica a da chuva. Se você mexer na temperatura, você mexe na pressão de vapor. Quando chove, a temperatura normalmente fica mais baixa ou mais alta? Vocês sentem mais calor ou mais frio na chuva? Mais frio. Mais frio. O que isso quer dizer? Menores temperaturas, quando cai, começa a chover com mais frequência. Isso quer dizer que eu atingi o ponto máximo da pressão de vapor dele. O que tiver a mais vai simplesmente precipitar na forma de água. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior a pressão de vapor. Quanto menor a temperatura, menor a pressão de vapor. Isso explica a chuva. Não sei se Ok. tentar, não sei se vai simplificar, mas tenta imaginar, gente, associar que a pressão de vapor, quanto maior a pressão de vapor, maior o número de moléculas do estado líquido indo para o estado vapor numa determinada temperatura, vamos dizer assim. É o maior, essa substância ter a maior pressão de vapor quanto maior o número de moléculas indo para esse estado de vapor, né? Se você comparando de novo, né? O álcool da água, o álcool ele tem uma pressão de vapor muito maior do que a água, porque ele tem de ter maior número de moléculas ir para o estado gasoso, né? Para o estado vapor. Vaporizar. Deu para compreender? Agora, Luciana, Luciana, estava com dificuldade de... Alô? Eu acho que melhorou um pouco a explicação. Deu para associar um pouco mais? Uhum. Então, vamos seguir aqui. Então, o ponto de ebulição normal é a temperatura na qual a pressão de vapor de um líquido é 1 atm. Eu acho que tá. As forças intermoleculares fortes normalmente levam a pontos de ebulição mais elevados. Como eu falei, comparando o álcool com a água, as forças intermoleculares da água são mais fortes que a do álcool, porque elas têm interações de pontos de hidrogênio, né? Isso eleva o ponto de ebulição da água, né? Em relação ao álcool. É maior do que o álcool por causa disso, né? Por causa dessas forças intermoleculares. Então, a pressão de vapor da água é menor do que a do álcool. Tá? E aí o esquema, né, da ebulição. Um líquido ferve, né, entra na ebulição, a temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala à pressão exercida sobre a sua superfície, ou seja, a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica é 1 atm, mas também pode ser relacionada em milímetros de mercúrio, nada mais é que 760. Então, a atmosfera exerce uma pressão sobre esse líquido, né? E a água, em ebulição, tende a chegar a essa pressão, se igualar a essa pressão atmosférica, e nisso, esse ponto, né? Quando a água tem a mesma pressão, o vapor da água tem a mesma pressão que a atmosfera, esse ponto determina-se a temperatura de 100 graus. Tá?
Eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Eu acho que eu não vou adiantar mais por causa do... Até parei aqui. Porque eu acho que a gente vai entrar nas outras propriedades coligativas. Eu acho que é melhor parar por aqui. Ah, acho que sim. Acho que tá bem bom por hoje. Mas já. acho que a gente também, de conteúdo, né? Acho que a gente pode aproveitar esses 5 minutinhos para tirar dúvida, né? Sim, sim. Dos alunos. Luciana, cadê? A gente só fala o nome da Luciana, tem que falar, lembrar dos outros. Então, Verônica, a Vera, Noemi, Luiz. Rafael, Fran, se quiser adicionar, agregar mais alguma coisa. Essas discussões aí são muito boas, né? Para a gente Sim. falar de pressões atmosféricas diferentes, o que acontece. O pessoal entendeu o exemplo do Rafael, lá da parte da terra dele. Quem mais aqui? Adélia, Beth, Luiz, Luciana, Noemi, Vera, Verônica. Só um esclarecimento Professora, só sobre... eu falei na aula, então vou deixar o resto do povo falar agora. Tá bom, tudo bem. Fica à vontade. Verônica, quer falar, Verônica? sobre a pressão atmosférica. Uhum. Em virtude de pressão, a pessoa recebe um volume maior de oxigenação, é isso? Não entendi a pergunta. A intensidade do... Você está falando em relação às moléculas? Isso, a No ar, quantidade... na atmosfera, é isso? Você quer Isso, a quantidade. relacionar? Você quer relacionar a atmosfera de algum lugar com outro? Isso, É isso? isso. Por exemplo, aqui lá em Petrópolis, por exemplo, uma altitude maior. Tinha uma altitude maior. Então, aqui a gente tem uma pressão, um ATM, né? 760 milímetros de mercúrio, mesma coisa. Quando a gente fala na serra, né? Quando a gente sobe a serra, o que acontece? A gente sente que a pressão diminui, né? Até os nossos tímpanos, né? Dos nossos ouvidos sentem, né? Essa pressão quando a gente sobe a serra. Por quê? Porque a pressão diminui, né? Diminui, o que quer dizer? Menor o número de moléculas no ar, né? Menor menor o número de moléculas mesmo, né? Então, a pressão diminui, atende até o seu tímpano a dilatar, a ir para fora, né? A gente assim, uma relação assim interessante quando viaja assim de avião, né? Que você sente muito o tímpano quando sobe e quando desce, né? E aí eu já ouvi falar até assim que quando desce a pressão aumenta, né? Aumenta e aí o seu tímpano tende a ir para dentro, né? Para contrair. E fala até assim, dá uma pressionada. Eu não faço não, porque eu sou medrosa. Então, dá uma pressionada para quê? Para o tímpano e mais para fora, né? Para dilatar. Mas é isso. Então, assim, quando você vai para uma região mais acima, a pressão diminui por causa do número de moléculas gasosas, né? Enfim, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tudo que tem, né, em presença na atmosfera, tem menor quantidade. Nada mais é que isso. Agora entendi. A quantidade de moléculas é menor. Então, a pressão, o choque entre elas é menor. Entendeu? Aí a quantidade é maior do que a pressão do que o organismo consegue receber. Oi? Não entendi. A pressão é maior de acordo com
que o organismo consegue receber? Não, na verdade é você A pressão sentir, né? atmosférica. Sentir. A pressão atmosférica aumenta. A pressão Por causa da atmosférica latitude. aumenta cada vez que você se aproxima mais do nível do mar, tá? Se você vai Pensa lá assim, ó, que a coluna vai aumentando quanto mais tu descer. Quando tu tá subindo, tá diminuindo a pressão, porque tu tá diminuindo essa distância do nível do mar. Ah, Não sei se entendi. ficou mais claro assim? Porque Entendi. se a gente está no nível do mar, tem uma coluna de ar, vamos supor, uma coluna de, sei lá, 10 metros, tá? Vamos supor. É só hipótese, né? Aí agora tu sobe um morro, assim, tipo Monte Everest, né? Ele tá num pico. Vamos supor que essa coluna seja de 1 metro. Olha como diminuiu, né? Diminuiu a pressão também. Porque antes eu tinha uma pressão de 10 metros. Gente, hipótese, né? Não é 10 metros, mas só para falar em números, né? E quando a gente sobe o pico, é menor, então diminui essa pressão. Entendi. Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que é pertinente a gente falar dessa parte de pressão, né? Porque para os próximos assuntos, a gente vai falar constantemente. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, é hora, senão a gente finaliza. Então, Fran, acho que foi, né? Eu acho que hoje a gente finaliza, então, a aula. Na aula que vem, né, a gente continua com as propriedades coligativas. Isso. E, pessoal, dúvidas, podem perguntar para a gente, participem das monitorias que o pessoal tá dando, né, as aulas de monitoria. E é isso aí. Até semana que vem. Tá bom. Boa noite, pessoal. Tchau. Pessoal, boa noite. pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Boa noite, boa noite.